Vamos abrir em Deuteronômio 28. A palavra de Deus não se anula por causa dos nossos erros. Não se anula por aquilo que fazemos de errado. Pode impedir a bênção momentaneamente. Mas depois de você reconhecer o seu erro e se arrepender verdadeiramente, a bênção vem sobre si. Veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 28:1. E será se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres guardado e guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, e por aí. A bênção do Senhor é sobre as nossas vidas. E você até pode dizer, não, mas eu não estou a ver, então, mas há falta disto, há falta daquilo. Como pode? Você não está a entender. A palavra de Deus não muda nunca. E quanto mais você crê nela e confia nela, ela se estabelece na sua vida. Pode passar por alturas em que as coisas não estão bem, mas garantidamente ela vai se cumprir na sua vida. Vamos semear em nome de Jesus. Dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. Porque és tu que nos estás a encher a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus 7, versículo 1. Mateus 7, versículo 1. E diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados. E o título da mensagem de hoje é exatamente isso, não julgueis. Ontem eu, perante algumas coisas que eu vi nas notícias, eu não gostei. E então fiz declaração de algumas coisas sobre um presidente de uma república, não do nosso país, mas de outro país. Eu declarei coisas que iam acontecer a ele e tudo mais. Quando eu fiquei quieto e busquei a Deus, Deus me perguntou: tu achas que eu julgo justamente? Eu disse: sim, senhor. Então porquê é que estás tu a julgar as pessoas? Porquê é que estás tu a condenar as pessoas? E eu, claro, pedi perdão a Deus por aquilo que eu fiz. Quebrei as palavras que eu disse. Nós às vezes queremos ser polícias do mundo.
polícias de coisas que estão a acontecer e que nós achamos que não são corretas. Achamos que o julgamento na justiça está a ser tardio, achamos que o julgamento não foi forte o suficiente. Achamos que as coisas deviam de acontecer de outra forma. Mas quem é que julga? Somos nós ou é Deus? Injustiça é aquilo que nós deparamos muitas vezes e achamos que certas coisas são injustas, que nos acontecem ou que vemos acontecer a outros. Mas temos direito de sentir esse sentimento? Veja o que está aqui escrito, eu vou voltar a repetir, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgares sereis julgados, com a medida com que tiveres medido vos medirão a vós. Quem é que é Senhor? Quem é que é Deus do universo? Somos nós? Ou Ele? Mesmo que você veja coisas injustas acontecer, não julgue. Se você quer fazer alguma coisa, entregue o assunto a Deus. É só entregar, não é julgar, é entregar. Não é preciso dizer, porque Deus sabe o que está a acontecer. É só entregar o assunto. É só entregar a pessoa a Deus. Deixe Ele fazer o que tem a fazer. Às vezes nós não percebermos porque é que isto está a acontecer com o povo, porque é que aquilo está a acontecer com o povo, mas nós não sabemos tudo. Você sabia que Israel, Isaías, Jeremias e outros profetas profetizaram julgamento sobre Israel, disseram o que ia acontecer a eles se eles não se arrependessem? No entanto, o que é que o povo estava a fazer? Tudo o que era aos olhos, estavam a fazer o que era bem certo. Nos dias de festa iam às reuniões, nos dias de que era preciso fazer o sacrifício, lá estavam, eles davam o sacrifício, mas o coração deles não estava em Deus. E Deus começou a avisá-los. Deus começou a avisá-los. Quem vir de fora diz assim, então, mas como é que Deus foi permitir que o povo fosse derrotado e cativo para a Babilônia? E o que é que eles fizeram antes? O que é que Jeremias e Isaías e outros fartaram-se de lhes avisar para se arrependerem, para voltar para os caminhos do Senhor? E eles não fizeram. Mas, no entanto, em Deuteronômio, nós vemos o julgamento de Deus e diz: se vocês se afastarem dos bons caminhos, se afastarem de mim, o julgamento virá sobre vós. Quem somos nós? Para poder julgar seja quem for, para poder condenar seja quem for, para achar que devia de ser feito desta ou daquela forma sobre essa pessoa. Às vezes até morte desejar essa pessoa. Quem somos nós? Se achamos que certas pessoas merecem morte, então e nós? O que é que merecemos? Com os erros que fazemos, o que é que merecemos? Ah, não, eu não errei tanto como a outra pessoa. Não? Segundo o julgamento de quem? Nosso ou de Deus?
há coisas que nós podemos fazer que aos olhos humanos podem não ser condenáveis, mas aos olhos de Deus são. E este é um bom exemplo. Se calhar aos olhos humanos, o que eu disse, não, pronto, foi um desabafo. Aos olhos de Deus eu preferi maldição contra aquele homem. E eu não quero isso. E muito menos quer Deus que eu faça isso. Então como é que ele será julgado? Não sei. E também, lhe sou sincero, eu também não quero saber. Tem o que ele está a fazer e a prejudicar, Deus está a ver. E Deus saberá o que vai fazer. Será se o povo se arrepender e se humilhar, então ele virá dos céus e mudará tudo. Você está a entender? Que muitas das vezes o julgamento que vem sobre o povo, o presidente que é colocado sobre um povo, é por causa do que eles têm feito. Não, é da vontade de Deus. Claro que é da vontade de Deus. Por causa do povo se ter afastado de Deus. Você percebe? Às vezes as pessoas veem as situações e acham que não, tal pessoa está acima de tudo e acima de todos. Mas não está acima de Deus. A seu tempo, julgamento virá. E vai ser complicado. Para essa pessoa e para todas as pessoas. E não estou a desejar maldição a ninguém. Eu quero é que você entenda. Porque se nós errarmos, também seremos julgados. Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 4, 17. Primeira de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ímpio é aquele que se afastou dos caminhos de Deus. O pecador é aquele que nunca conheceu os caminhos de Deus. Se o julgamento começa por nós, então como é que nós estamos a andar? Porque temos que nos preocupar é connosco próprios. O que é que nós estamos a fazer? Como estamos a andar? Se o que estamos a fazer está a agradar a Deus ou não? Se o que estamos a dizer está a agradar a Deus ou não? Se o julgamento começa por nós, como é que será os outros? Sou-lhe sincero, não sei. Mas também, isso é assunto entre eles e Deus. Eu não quero meter nisso. Também durante esta semana, eu virei-me e disse, Senhor, tira de mim a violência. Tira de mim. E sabe o que é que Deus me disse? Para de colocar violência dentro de ti. Ele disse, para de colocar violência dentro de ti. E eu percebi logo o que é que ele queria dizer. Eu sou uma pessoa que sempre, desde muito jovem, eu lembro-me, por exemplo, em bebé, os meus avós me dizerem que estavam-me a trocar a fralda e eu virava-me todo para a televisão, para ver televisão. Sempre gostei muito de televisão, de filmes e tudo mais.
Mas eu percebo e entendo que aquilo que eu vejo influencia-me da forma como eu sou e as reações que eu tenho. E muitas das vezes filmes violentos faz com que essa violência possa entrar dentro de mim, aquilo que eu não quero. Se houve uma altura que eu pedi a Deus, e ainda era guarda noturno, eu pedi: tira de mim, Senhor, toda a violência, faz de mim um homem manso. E Deus me disse: eu não posso, por causa da tua profissão. E agora que eu não tenho a mesma profissão, sou eu que continuo a colocar violência dentro de mim. Qual eu quebro estas palavras e eu não quero mais, em nome de Jesus. Eu quero a presença de Deus, a direção de Deus na minha vida. Mas será que eu sou um homem violento? Não, não sou um homem violento. Mas eu sei o que sinto dentro de mim. Eu sei as reações que eu teria se fosse confrontado. E eu não quero isso. Mesmo não. Eu quero andar com Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero fazer a sua vontade e não a minha. E para isso poder acontecer, eu tenho que mudar a minha forma de viver. A palavra de Deus diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas aquilo que nós vemos, quer na televisão, em filmes, em vídeos, em tudo mais, infelizmente vai influenciar a nossa forma de pensar e de agir. E vai nos contaminar. Mas o que nós falamos depois disso, isso sim, a raiva com que nós falamos, a revolta com que nós falamos, isso vai influenciar toda a nossa vida. Vai mudar o curso da nossa vida. Se um vai nos influenciar para falar, e depois de falarmos, vai mudar o curso da nossa vida. Então o que devo fazer? Como andar? Eu quero-vos mostrar o que é que Jesus fez e o que é que ele disse. João 12, 46. João 12, 46. Veja o que é que Jesus diz. João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo. Para todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Estas foram palavras de Jesus. Ele disse que não veio para julgar o mundo, e veio para salvar o mundo. Jesus nos disse a nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Dizei: é chegada a vós o reino dos céus. Dizei as boas novas de salvação. Não é a condenação, é as boas novas de salvação. Eu vim para salvar o mundo, disse Jesus. E nós temos que pregar isso mesmo. Pregar a salvação, não a condenação. Porque é o Espírito que vai condenar a própria pessoa.
É o Espírito Santo que vai fazer com que ela se arrependa, com que ela mude. É o Espírito Santo, não somos nós. A nós só é dado fazer uma coisa, pregar. A nós só é dado mostrar o caminho. A nós só é dado dizer Jesus é o nosso caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não há outra forma. Mas para isso nós não podemos condenar o mundo. Você não acha estranho? Quando Jesus estava a ser condenado, quando Jesus foi levado perante Pilatos, foi posto perante ele Barrabás e Jesus, perante o povo. E o povo escolheu Barrabás condenando Jesus. Barrabás era um homem ladrão, assassino e tudo mais. Jesus só tinha feito o bem. Jesus só tinha feito o bem. Só tinha salvado pessoas, só tinha libertado pessoas, só tinha curado pessoas. Jesus não tinha feito o mal. No entanto, condenaram Jesus e salvaram aquele que era um assassino. E você pode dizer, mas onde é que está a justiça nisso? Sabe que o mundo continua a fazer isso? O mundo continua a fazer isso. O mundo continua a salvar aqueles que não merecem ser salvos e a condenar aqueles que nada fizeram. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por isso é que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E em cada um de nós, aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, em cada um de nós, Jesus está a fazer isso. A destruir as obras do diabo nas nossas vidas. Mas para isso, nós temos de tirar as obras do diabo dentro de nós. E uma delas é o julgamento. Porque a palavra de Deus que diz que o acusador dos nossos irmãos, quem é o acusador dos nossos irmãos? Não é Jesus, não é Deus. O acusador dos nossos irmãos é o diabo. Mas acusa por quê? Porque fizeram algo de errado. Por isso, cada vez que você lê a palavra de Deus é para si como um espelho, para você ver a si próprio como você está. Por que é que você deve ler a palavra de Deus? Deve se encher da palavra de Deus? Porque os versículos vão ser lembrados a si. Assim, quando eu fiquei quieto e busquei a Deus, Deus me mostrou e me lembrou este versículo, porque eu já o tinha lido. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ele me fez expor o meu erro e me fez lembrar aquilo que eu tinha errado. Por isso é que o ler a palavra de Deus é tão importante. Para que nós possamos tirar de dentro de nós aquilo que não presta. Para que começamos a fazer o que é certo e não o que é errado. Para que possamos mais e mais ter a glória de Deus na nossa vida e andar por os caminhos que Ele quer. Não o que nós achamos que é correto. Porque senão vamos tornar iguais aos outros. Fazendo o que os outros fazem. Andando como os outros andam. E achando nós que estamos a ser justos. Quando não nos é dado a nós julgar nada, nem coisa alguma, nem ninguém. Eu quero que você entenda a diferença. Estamos a falar de alguém que está no governo de um país que nós estamos a fazer, que estão a fazer coisas erradas. Nós estamos a falar de alguém que muitas das vezes está na justiça e que não é condenado e nós sabemos que merece ser condenado. É disto que estamos a falar. De injustiças que às vezes acontecem. Não estou a falar, cuidado,
Não estou a falar sobre hierarquia dentro de uma igreja. Porque quando há hierarquia dentro de uma igreja, quem estiver a liderar tem que meter ordem na sua casa. E você pode dizer, não, então a palavra de Deus diz para não condenar. Mas a palavra de Deus diz para meter tudo em ordem. Quando você está em autoridade sobre alguma igreja, sobre algum lado, se você está em autoridade no seu trabalho, você tem que meter em ordem quem você está a liderar. Você percebeu a diferença? Uma coisa é aquilo que você não pode ou não deve fazer. A palavra de Deus diz que não pode fazer, para não julgarmos os outros. Mas, se você tiver em autoridade sobre algum lugar, você tem que fazer julgamento. Você tem que meter em ordem. Você tem que chamar as pessoas à razão. Você entende? Agora, se ele for um seu irmão, de igual para igual, então você tem que ajudar essa pessoa. Agora, se você estiver em liderança, você tem que chamar essa pessoa à razão. Expor essa pessoa o que está errado. E fazê-la andar com Deus. Não afastar-se de Deus. Às vezes as pessoas mudam. Porque a palavra de Deus diz uma coisa, mas a palavra de Deus não diz só uma coisa, diz muitas coisas. Paulo escreve uma carta e condena uma determinada igreja que permitia que tivesse no seu meio alguém que tinha adulterado. E não se tinha arrependido. E não mudava. Você entende? Nós temos que entender a diferença. Há pessoas que nós não temos que julgar, mas se estivermos em liderança, nós temos que fazer julgamento. Não agarrar, condenar, crucificar essa pessoa, não é isso. Mas trazê-la à razão. Trazê-la à razão. Temos que saber a diferença. No cargo que ocupamos, a liderança que temos, como a devemos fazer. Mas quando não temos liderança sobre alguma pessoa, seja ela qual for, não devemos julgar. Isto é muito importante, porque assim como Deus me disse, não sou eu um Deus justo. A palavra de Deus diz que muitas das vezes Deus é tardio para connosco. Mas que a seu tempo nos abençoa. Mas é tardio. Mas como é que é possível? Porquê que Deus é tardio? O que é que nos falta aprender com aquilo que estamos a passar? Ainda há pouco estava a ler uma coisa. Vamos a Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós temos que ter a percepção, todos nós temos que ter o conhecimento que, infelizmente, erramos. Eu digo infelizmente porque, infelizmente, erramos. E Deus às vezes permite certas coisas na nossa vida exatamente para nos mostrar aquilo que está errado em nós.
Agora, se nós vemos o erro e não fazemos nada, garantidamente vamos ter problema. Agora, se nós vemos o erro, reconhecemos que erramos, pedimos perdão a Deus, pedimos a Deus que nos tire de nós, então Deus retira de nós e nos perdoa. Veja o que está aqui escrito. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Às vezes não percebemos porque é que nos está a acontecer na nossa vida. Porque é que nos está a acontecer? E não é Deus a ver até que ponto é que nós vamos. Até que ponto é que confiamos nele. Até que ponto é que deixamos ele ser a fonte para a nossa vida. E não o trabalho, e não o dinheiro, e não as circunstâncias. Não, Deus. Se você for ver os vídeos que eu tenho gravado ultimamente, se você for ver o número de visualizações que eu tenho, grande parte deles está a zero. Se calhar, algumas pessoas já tinham desistido. Mas eu não estou para fazer a vontade dos outros, eu estou para fazer a vontade de Deus. E faço a vontade dele e não a minha. Eu vou continuar em frente. Eu não vou desistir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é tudo para mim. Eu quero que você entenda uma coisa. Haja o que houver. É Deus que é tudo na nossa vida. Errar, ouça, infelizmente, nós vamos errar. Mas o que muda em nós é o que fazemos depois de errar. Em que agarramos no erro que fizemos e dizemos, não, mas isto não faz mal. Não, mas, mas toda a gente, todas as pessoas fazem isto. Porquê é que eu não posso fazer o mesmo? Quando Deus nos põe e mostra o nosso erro, nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e mudar a forma de viver e tirar da nossa vida o que nos está a fazer mal. Porque se alguma coisa você fizer e está-lhe a fazer mal, eu acho, por decência, você devia parar de fazer. Vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, do tabaco. Há pessoas que fumam, mas está-lhes a fazer mal. Mas elas continuam, porque lhes dá prazer, porque lhes dá... Mas está-lhes a fazer mal. E eles sabem disso. Mas eles é que têm que decidir. No dia que eles decidirem e pedir ajuda a Deus, é instantâneo. Eu vi montes de gente aceitar Jesus e passado muito pouco tempo deixaram de fumar. Não só porque eles sabiam que estavam a fazer mal, mas principalmente porque pediram a Deus e Deus lhe tirou o vício de fumar.
E nunca mais fumaram. Estou-lhes a exemplo de tabaco, mas posso dar o exemplo de tantas coisas. A decisão está na sua mão. A mudança está na sua mão. Porquê? Porque é a sua vida. Se você começar a dizer, não, faz mal, sabe o que é que Deus vai fazer? Nada. Então, mas que Deus não está comigo, porquê? Você tomou a decisão. Não, mas Deus diz que me abençoa. Sim, se deixares os teus caminhos. Se andares nos caminhos de Deus. Se fizeres o que é certo. Se te arrependeres daquilo que está errado. Se continuares a justificar aquilo que está errado e dizendo, não, eu faço isto por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro, se continuares a fazer isso, o julgamento vai vir contra ti. E não é culpa de Deus, é culpa nossa. Temos que entender uma coisa, de uma vez por todas. Ele é que é Deus, não somos nós. Se aquilo que às vezes nos dá prazer, nós gostamos, nos é fora da vontade de Deus, o que é que você vai fazer? Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe o que ele estava a dizer? Eu posso fazer tudo, mas há coisas que me vão prejudicar. Você quer fazer o que prejudica? Quer fazer coisas que vão lhe trazer problemas no futuro? Ou quer andar com Deus e ter Deus na sua vida? Há pessoas que não entendam. Jesus veio e libertou muitos do jugo do diabo. E as pessoas não entendem que cada vez que tomam decisões na sua vida que são contrárias à vontade de Deus, que eles sabem que está errado, mas continuam a fazer, eles estão a trazer julgamento para as suas vidas. Julgamento que vai vir. Só que depois, às vezes, não acontece. Eu vou-lhe dar o exemplo que aconteceu. Eu estava numa reunião de trabalho. E nessa reunião foi dito que tinha que se fazer a partir de agora assim. E alguém se levantou e não, se levantou mesmo, no meio da reunião, e disse, não, eu não concordo com isso, está errado e tal, eu não sei o quê. Eu estava cá atrás, eu não disse nada. Eu só ouvi. E Deus disse assim para mim, julgamento vai vir sobre ele. Por causa do que ele disse. Se você estiver numa igreja, eu vou-lhe dar um conselho. Se você não concorda com alguma coisa, acha que está errado, tente falar com quem está em liderança mansamente, explicando o seu ponto de vista, mansamente, muito respeitosamente. Se a pessoa aceitar, tudo bem. Se não aceitar, você vai ter de ter uma decisão. Ou continua nessa igreja, ou sai dessa igreja. Mas não crie uma rebelião. Não se manifeste contra. Você está a ouvir? Quando eu ouvi aquilo, eu não disse nada. Um ano depois, mais ou menos um ano depois, Deus deu tempo para a pessoa se arrepender. Um ano depois, um bem que essa pessoa tinha foi estragado de uma forma não normal. Quando eu soube disso,
Eu é que estava de joelhos lá à frente a pedir perdão a Deus pelas coisas que eu tenho feito que não o agradam. Porque temor caiu sobre mim. Porque eu percebi, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão ver, vão pensar que as coisas aconteceram por acaso. Não, não é por acaso que as coisas acontecem na sua vida. As coisas acontecem por... Mal não verá homem sem causa. Existe uma razão por que veio. Às vezes, para deixar de ter fome para ver o que estava no nosso coração. Outras das vezes, por consequências daquilo que fizemos. E cada vez que vem uma consequência sobre a minha vida, por um erro meu, e quando vem muito rápido, eu peço perdão a Deus e agradeço. Você diz, agradece? Sim, agradeço. Porque Ele não me quer a minha morte, Ele quer a minha bênção para a minha vida. E tão rápido que aconteceu, eu posso ligar uma coisa à outra e perceber que foi por causa daquilo que eu fiz. Você entende? Quem sou eu? Quem somos nós? Quando eu estava a preparar toda esta mensagem, Deus me fez lembrar uma coisa que aconteceu comigo. Uma coisa que eu já contei várias vezes, mas é muito importante você entender. Um comandante de uma esquadra que estava em liderança sobre mim chegou à esquadra e disse que a partir de agora eu não podia trabalhar da forma como eu trabalhava, que era com outro colega meu, que não era da mesma esquadra. Ele disse que eu não podia fazer. E eu expliquei na altura, falei com ele e disse, não, mas há 20 anos que eu trabalho com essa pessoa. Foi o que eu disse. Há 20 anos que eu trabalho com essa pessoa. E ele olhou para mim e disse, pois, mas você antes estava na GNR e agora está na PSP. Quando ele disse aquilo, eu nunca mais disse nada, falei nada. Eu só expus o meu ponto de vista. Não disse mais nada. Quando eu cheguei cá fora, entrei para dentro do carro e eu ia orar, ia agarrar, ia dizer, eu queria que aquele comandante saísse dali, eu queria... E Deus me disse, para, não faças isso. Ora para que ele aceite a tua forma de trabalhar. A minha vontade era orar para que ele saísse dali, e ele saindo dali, o outro comandante viria, e eu continuei a trabalhar como estava. Mas Deus não disse para eu não fazer isso. Deus disse-me para orar para que ele aceitasse a minha forma de trabalhar. Um mês depois, ele aparece lá, virou-se para nós e disse assim, olha, eu vejo como é que vocês têm trabalhado e vi a vossa forma de trabalhar e vocês estão a trabalhar bem. Portanto, como se trabalhavam, continuem a trabalhar. E eu disse, glória a Deus. Mas agora eu vou-lhe dizer mais, que eu nunca contei esta parte. Esse comandante de polícia saiu, esteve até no estrangeiro e depois voltou. Não esteve a liderar a esquadra onde eu estava. Estava noutra esquadra. Houve um problema entre mim e a polícia de outra esquadra, porque eles diziam que eu devia estar era noutra esquadra e não naquela, e eu tinha dito que eu tinha escolhido ficar ali. Mas foi esse mesmo comandante que me livrou. Foi esse mesmo comandante que me abençoou e permitiu que eu ficasse onde eu queria ficar. Deus, quando faz as coisas, não faz as coisas por causa e nos mostra o que devemos fazer. Por isso é que você não deve orar por nada sem buscar a Deus primeiro.
porque Deus lhe vai colocar no seu coração o que você deve fazer. Não ore sob stress, não ore sob pressão. Ore sabendo a vontade de Deus. Porque Deus sabia o que é que ia acontecer e esse comandante, mais tarde, foi o comandante que me abençoou a mim, a minha vida. Deus sabia disso. E sabia que ele, ao eu orar, ele ia ver a nossa forma de trabalhar e ia se agradar disso. Da mesma forma, ele mais tarde, por causa de se ter agradado da nossa forma de trabalhar, veio dizer exatamente para eu não sair do sítio onde eu queria ficar. Você entendeu? Deus sabe o que está a fazer muito antes do que você vai fazer. Deus sabe o caminho que você precisa trilhar. Sabe o caminho que você deve ir. Mesmo às vezes não sendo a sua vontade e não mostrando, não, mas deveria de ser assim, deveria ser assim. Vá pelo que Deus diz. E você vai ser abençoado. Vá por aquilo que Deus diz. E você vai ser abençoado. Quando o título desta mensagem veio, não julgueis para que não sejais julgados. Eu antes da reunião, eu estava a buscar a Deus e o Senhor, mostra-me o que é que queres que eu fale. E Ele não me respondeu. E eu me lembrei daquilo que Ele tinha falado comigo, para não julgar. E então foi esse o título que eu dei à mensagem e começou a fluir os versículos bíblicos que me foi-me lembrando. Nós não somos dignos de julgar seja quem for. Eu volto a dizer, se você não está em autoridade sobre um lugar, se tiver autoridade sobre um lugar, você tem que julgar. Você tem que meter ordem na sua casa. Não seja, por favor, como o sacerdote Eli, que os filhos eram rebeldes, faziam o que queriam e o pai não os corrigia. E por causa disso, veio desgraça para ele e para toda a sua casa. Sejamos como Deus quer que nós sejamos. Vamos ler a Bíblia toda e entender a vontade divina para as nossas vidas e fazer o que lhe agrada a Ele. Porque uma casa tem que estar em ordem para agradar a Deus. Você entende? Uma igreja tem que estar em ordem para agradar a Deus. Um trabalho tem que estar em ordem para agradar a Deus. Se você está num trabalho, você submete-se à autoridade que está instituída. Se alguma coisa não está a correr bem, ora, porque ela vai se endireitar e as coisas vão mudar. Ora, não se queixe. Ora, então, mas isto e aquilo, não se queixe. Ora, não julgue. Ora, e as circunstâncias mudam. Sabe porquê? Porque Deus é Deus e honra a sua palavra na sua vida. Como tem honrado na minha e vai sempre honrar em todos nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Vamos pedir ao grupo Louvor para vir para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé.
Vamos dizer, Pai, infelizmente erramos, Senhor. Infelizmente erramos, Senhor. Por isso te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros. Ajuda-me a andar pelo caminho certo e fazer o que te agrada a ti, Senhor. Ajuda-me a andar sempre contigo. Ajuda-me a não fazer a vontade do que nós achamos que é certo, para que nós não julguemos os outros, mas fazemos o que te agrada a ti. Os outros nós entregamos nas tuas mãos. E sabemos que o teu julgamento sobre essas pessoas vai vir a seu tempo. E como é que vai ser? Não sei, Senhor. Mas tu sabes. Tu sabes o que estás a fazer. A ti te damos toda a glória, toda a honra. Te exaltamos o teu nome. Nos submetemos a ti. E que se faça a tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Que tudo seja para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Amém.